Quando era estudante em Colonge, um dos trabalhos, porque já sabem que fui jardineiro, foi, naturalmente, porque tinha despesas, pagar os estudos, alojamento, tinha família, foi trabalhar como guarda-costas, entre aspas, de um sheik, um pequeno príncipe da Arábia Saudita. Ele estava hospedado com a sua família no Hotel Intercontinental em Genebra. Uma tarde, enquanto eu passeava pelos corredores, vi sair debaixo de uma porta fumo. Porta de um quarto, fumo. E comuniquei imediatamente à recepção que havia qualquer coisa de anormal. Passados minutos, vieram os bombeiros e começaram a combater chamas que agora já tinham alguma dimensão. Depois dos bombeiros terem apagado as chamas, entrei nesse mesmo quarto, que era ocupado por uma senhora idosa e muito rica. Eram tantas as caixas de medicamentos que o médico que estava presente disse uma frase que nunca mais esqueci. Esta senhora toma medicamentos para curar doenças provadas pelos medicamentos. Ou melhor, provocadas pelos medicamentos. Realmente hoje tomam-se medicamentos que provocam doenças e é preciso outros medicamentos para curar essas doenças. Este é um problema dos tempos modernos. Temos automóveis para tornar a vida mais fácil, mas sofremos as consequências com cidades altamente poluídas e até irritantes com o trânsito. Vamos de férias para descansar, mas viajamos tanto que voltamos mais cansados à chegada que à partida. Fazemos exercício para que o corpo se mantenha mais ágil e forte, mas no dia seguinte comemos tanto que daria para matar a fome a meia dúzia de pessoas em algumas partes do mundo. Perdemos facilmente o equilíbrio, até na prática da religião às vezes. Não temos um equilíbrio. Ou somos demasiado extremistas para um lado ou para o outro. Não é isso que Deus quer. Deus quer homens e mulheres, filhos e filhas que vivem a fé numa relação de equilíbrio. Às vezes estamos tão preocupados em dizer que temos a religião verdadeira que esquecemos a razão da religião. Jesus Cristo é esquecido. Para defender a religião, esquecemos o autor da nossa fé. Para muitas pessoas, religião significa essencialmente regras e leis. Esquecem que a religião é uma pessoa. A pessoa bela e sublime do meu amado Jesus, do vosso amado Jesus. Ele disse, se alguém tem sede, se estão cansados e oprimidos, vinde a mim. Se sentes a solidão na alma, a tristeza, vem a Jesus, que Ele é o bálsamo da Gileade. Não existe outro melhor. Quando o dia está escuro, quando a noite está triste, não há bálsamo melhor na hora da amargura e da frustração. Sim, Jesus é o bom pastor. Podemos passar pelo vale das aflições, da angústia, da morte, mas a sua presença é mais viva e próxima nessas horas. Eu sei isto. Eu sei isto. Louvado seja o Senhor. Não há ninguém que se encontre no vale da sombra do sofrimento que não sinta realmente a presença sublime de Jesus Cristo. Recordo uma experiência. Muitos que me estão a ouvir lembrar-se-ão dela. Há anos atrás, em Angola, e particularmente no Uambo, a situação da guerra agravou-se. O Conselho da Divisão estava reunido e recebemos notícias que os nossos irmãos no Uambo estavam a passar por uma situação extremamente crítica.
O pastor Ludescher, que era então o presidente da divisão, e porque eu falava português, pediu-me para eu ligar ao pastor Vasco Covenda, que era o presidente das nossas igrejas em Angola, e transmitir-lhe uma mensagem de confiança e dizer-lhe que estávamos a orar pelos nossos irmãos daquele país. Nunca esquecerei as palavras do pastor Vasco Covenda. Ele disse: Pastor Costa, nós estamos mal ou não temos mesmo nada em termos materiais. Mas, na verdade, temos tudo, porque nunca senti tão perto de mim e de todos os irmãos Jesus Cristo. Que resposta maravilhosa! No meio da guerra, no meio dos bombardeamentos, sem praticamente nada para comer, ele disse: eu nunca senti Jesus tão perto de mim e do seu povo como agora. Esta, queridos amigos, queridos irmãos, é uma verdade inegável. O Senhor pode permitir que passemos pelo vale da sombra da morte, do sofrimento, mas Ele vai conosco e leva-nos a águas frescas, revitalizadoras do corpo e do espírito. Saímos mais fortes para enfrentar as provas, depois de passar por elas, porque vimos, sentimos que o Salvador está conosco. Ele é o bálsamo. Eu gostava de ouvir. Da Gileade. Recordo uma experiência como se tivesse vivido ontem esta experiência. Foi há mais de 30 anos. Uma jovem de 24 anos, membro da igreja do Barreiro, faleceu. Foi o pastor Ernesto Ferreira que fez o funeral desta jovem. Ela faleceu com um tumor na cabeça. E o pastor Ernesto Ferreira, recordo estas palavras, no meio da sua prédica disse: Jesus vai voltar muito em breve. A Inês conhecia Jesus de forma pessoal. Ela está no vale da morte, mas o bom pastor voltará para lhe dar a água da vida e ela ressuscitará para a vida eterna. Esta, dizia ele, é a nossa certeza. Antes que a urna fosse fechada, ouviu-se de repente uma voz. Era a mãe da Inês, que se dirigia ao seu marido, que naquela altura não frequentava a igreja. E ela disse-lhe: marido, não vens despedir-te da tua filha? Não queres encontrar-te com ela na manhã da ressurreição? E ele aproximou-se lentamente entre a multidão, aproximou-se do caixão, debruçou-se e beijou a sua querida filha, olhou para a sua esposa e respondeu: claro que quero, eu quero lá estar, eu quero estar na manhã da ressurreição. Quem pode transmitir tal confiança, tal esperança, a não ser o bálsamo de Gileade? Para além da cidade de Jerusalém, eu visitei outras cidades. Uma especialmente também impressionou a minha visita a Israel. Foi Jericó. Jericó, em determinada altura, ouvi uma palavra que realmente eu estava à espera de ouvir há muito tempo. O pastor Teófilo Ferreira era então o responsável das nossas igrejas em Israel e era o nosso guia. Conhecia Israel como as suas próprias mãos. E de repente aponta para uma árvore e diz: olhem, esta árvore é um sicômoro. Um sicômoro. Fiquei realmente extasiado. Fiquei ali a olhar para aquela árvore e a imaginar Jesus seguido por uma multidão. E de repente, um homem de baixa estatura começa a correr ao fundo da rua e sobe.
Era um homem bem vestido, mas sem olhar aos estragos que isso podia provocar à sua roupa. Subiu para cima daquela árvore. Ele não queria perder aquela oportunidade. E diz assim o texto sagrado, em São Lucas capítulo 19, versículo 1 a 4. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus. Não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Queridos amigos, realmente Jesus havia de passar por ali. E ele queria ver. Um homem importante como ele normalmente não corre. As pessoas importantes normalmente têm uma pose quando andam na rua, não olham para trás, não respondem a um assobio ou a um grito, ainda que seja a mencionar o nome deles, param e esperam. Mas Zaqueu era um homem insatisfeito com ele próprio, insatisfeito com a religião que praticava. Ele frequentava a sinagoga, a igreja do seu tempo, mas saía sempre com o coração vazio. Tão vazio como quando entrava na igreja. E por isso ele dizia, se isto é a verdadeira religião, o melhor que tenho a fazer é encher os cofres de dinheiro, ganhar, desfrutar. Porque esta religião que eu vivo é uma religião morta, é uma religião sem sentido, não me dá sentido à vida, não me satisfaz. Então, ele ouviu falar de Jesus, mas Jesus estava em Cafarnaum, era longe. Diziam que Jesus era diferente, mas estava longe demais para Zaqueu e ele não podia deixar o seu trabalho de chefe de publicanos. Os cobradores de impostos, se ele deixasse de vigiar, nem que fosse por um só dia, o negócio iria ressentir-se. Muitas vezes, especialmente à noite, sentia uma enorme vontade de se encontrar com Jesus. Pensava em Jesus e desejava abrir-lhe o seu coração numa confidência de quem deixa que saia toda a solidão, todo o sofrimento. Mas era longe demais.